Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Você sabe, nós estamos numa série que eu estou dando o título Quando Eu Era. Reflita bem a sua história, a sua caminhada. Você pode até refletir e chegar à conclusão: poxa, quando eu era mais jovem, eu me considerava mais bonito. Quando eu era mais jovem, meu cabelo tinha mais presença em minha cabeça. Quando eu era mais jovem, eu não tinha esses pneuzinhos aqui na lateral da minha barriga. Quando eu era mais jovem, eu não tinha tanto medo de fazer determinadas coisas. Então você pode ir construindo reflexões de quando você era. Mas eu quero conduzir a sua mente, o seu coração, quero conduzir a sua reflexão. Paulo, quando vai escrever essa carta aos Coríntios, Paulo tem alguns pensamentos que enchem o meu coração de alegria. A proposta do apóstolo Paulo é uma reflexão profunda. Ele está convidando a comunidade de fé, no caso os coríntios, a pensar o seguinte: existe hierarquia de dons, porque na comunidade de Corinto havia uma espécie de descontrole dos carismas, dos dons. Havia uma espécie de vulgarização da utilização dos dons e uma vaidade ególatra centralizada na comunidade de fé. Então Paulo vai mostrar esse hino do amor, esse hino da caridade. Ele vai mostrar como o amor é o regente de todos os dons. E logo nós vamos percebendo que Paulo está tentando nos mostrar que o amor ele é supremo e que o amor deve ser maior do que a paciência. Não perca a paciência com quem você ama. Não desista de quem você ama. Quando você era alguém sem conhecimento dessas verdades, o mais fácil é sempre desistir. Mas quando nós amamos, quem ama muito, muito perdoa. Quem ama muito, muito aguarda. Claro que você vai ter momentos que você chega à conclusão de que o outro não quer. Como alguém me procurou um tempo e disse: pastor, esse divórcio precisava sair porque eu não suportava mais, eu estava morrendo. Existem casos e casos. Mas eu já vi também uma senhora que todo mundo desistiu do filho dela. E ele foi preso a primeira vez, ele foi preso a segunda vez, ele foi preso a terceira vez. E ele foi para um centro de recuperação, para uma comunidade terapêutica, primeira vez, segunda vez, terceira vez. Infelizmente, ele teve algumas atitudes sociológicas difíceis de serem digeridas pelas pessoas. E aquela mãe ia à porta de cadeia, aquela mãe ia visitar, aquela mãe não desistiu. E uma frase dela me marcou profundamente. Ela disse: pastor, é meu filho. As pessoas chamavam de monstro, ela dizia: meu filho. E eu me lembro do sentimento da mãe que não desiste, daquele moço que ficou muito conhecido no Brasil, o maníaco da luz, me parece que foi esse. Enquanto todos os repórteres chamavam de monge, ela disse na entrevista: é meu filho. Então, quando eu era uma pessoa sem essa sensibilidade de Deus, sinceramente eu desistia muito fácil das pessoas. A desistência é sempre o melhor caminho. Mas quando nós estamos envolvidos nesse processo, a gente começa a mudar. E Paulo está dizendo: ó, quando eu era menino, eu pensava como um menino. Quando eu era menino, eu tinha sentimentos de menino. É interessante lembrar a sua atenção, chamar a sua atenção, que eu estou utilizando a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 11, quando Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino. Olha que coisa interessante. O que Paulo está querendo dizer é que havia uma conexão, havia uma comunhão entre a fala e o pensamento. E depois Paulo disse: eu raciocinava como criança. O meu comportamento era um comportamento de criança. Em outra versão, Paulo, em vez de usar a expressão raciocínio, ou a Bíblia, em vez de usar a expressão raciocínio, diz assim: eu falava, eu pensava como menino, eu falava, eu pensava e eu sentia.
Então, é importante que saibamos que esse raciocínio, que esse comportamento, que esse pensamento e que essa fala é fruto de um coração, de uma ambiência mais do que infantilizada, de uma ambiência de criança, que às vezes o tempo passou e essa criança não cresceu. A ideia de Paulo aqui é nos mostrar, nos revelar que essas pessoas que pensavam, que falavam, elas são pessoas doentes. É como se Paulo quisesse dizer, na expressão mais religiosa, eram pessoas carnais. Eram pessoas que, embora a sua humanidade pudesse ter sido processualmente nutrida, mas eles eram desnutridos. Eles eram nenéns na fé. Eles não tinham maturidade. Então, quando eu era imaturo, eu desistia das pessoas. E hoje a minha ênfase é essa. Você conhece a sua vida, você conhece a sua história, a sua trajetória. Mas não desista das pessoas. Claro que tem as suas exceções, eu já dei um toque aqui. Mas a história daquela mãe é linda. Porque aquele menino hoje está realizado na vida. Bem casado, com filhos e liberto das drogas, da vida marginalizada há pelo menos 4 anos. E eu creio que ali já tá tudo certo para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque aquela mãe não é mais uma mãe qualquer, ela não desistiu. Quando eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, eu desistia de tudo e de todos. Mas quando eu acredito em Deus, tá difícil, tá? É complicado? É. Muitas lágrimas? Sim. Dá vontade de desistir? Sim. Mas eu não desisto, porque eu não sou mais quem eu era. Agora eu confio em Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Porque agora eu não desisto mais. Eu confio em Deus. Porque Deus é a minha fé, a minha esperança. É a minha bandeira da vitória. Em nome de Jesus. Amém.